Que bom que o Eduardo, quando fez o convite para a gente, nos deu um tema tão abrangente assim, né? Que aí nos dá liberdade para escolher o que vai falar, né? Porque a educação física e o SUS a gente poderia optar aí por fazer vários recortes, né? E aí eu optei por um recorte, né? Espero que a gente consiga fazer um debate bacana aí com a apresentação do Matias, né? Percebam que eu já fiz a devida correção aqui do moderador, né? Mas Obrigado, eu me nego a escrever seu nome, Hassan, o seu sobrenome, na verdade. O primeiro ainda vai, mas o seu sobrenome é impossível, humanamente impossível. Está totalmente perdoado, é tranquilo. Então vamos lá, gente. Não tem como a gente tratar desse tema, né, sem conversar sobre o SUS. Então a minha fala, eu acho que eu vou começar pelo SUS, né, gastando um tempinho razoável sobre o SUS, e vou fechar com uma fala sobre o SUS também. Não sei se é de conhecimento de todos, né? Acho que setembro agora a gente vai fazer o nosso aniversário do SUS, né? Desde a Lei 9090, né, de 1990, a gente vai fazer 30 anos desse sistema de saúde, que sem dúvida, e isso não sou eu que digo, vários autores do campo das ciências sociais e da própria saúde coletiva colocam que o SUS é a maior política social do Brasil, né? Então, falar de educação física e SUS, a gente tem que chamar atenção, né, para essa política tão importante que tenta aí, às duras penas, enfrentar um país, as dificuldades de um país tão desigual como o nosso, né? Então, por meio dos seus princípios doutrinários, né, da universalidade, da equidade e da integralidade, a gente tem aí uma garantia mínima, né, de que qualquer cidadão brasileiro tem acesso a um serviço tão básico do ser humano, né, que é o acesso à saúde, né? E percebam a importância, né, desse sistema num período agora como a gente está passando, da pandemia. Vocês não sei se conseguem imaginar como é que seria o enfrentamento dessa pandemia se a gente não tivesse o SUS, né? Eu não consigo fazer esse exercício, né, de imaginação, de hipótese, né? Como é que seria o enfrentamento dessa crise sem ter um sistema tão capilarizado como a gente tem, com tantas unidades básicas de saúde espalhadas pelo país, pelas cidades, né? Um sistema com a rede, né, que apesar de todos os seus defeitos, procura ser integrada, procura dialogar entre os seus diferentes equipamentos, né, da rede de saúde. Então, assim, a gente estaria numa situação muito, mas muito mais caótica do que a gente se encontra hoje, né? E aí, para falar do SUS como a gente gostaria que fosse, a gente tem que entender um pouquinho quais são as ameaças que a gente tem. Não é de hoje, não é desse governo, já vem de algum tempo, e a gente tem que chamar atenção para a gente tentar compreender o que é que a gente tem que enfrentar primeiro, antes de falar em educação física e SUS, o que é que a gente tem que enfrentar em termos de ameaças para garantir que esse sistema de saúde, que essa política de saúde exista, né? Uma das primeiras, um dos primeiros baques mais fortes para a gente, né, da saúde, mas também da educação, do serviço, do funcionalismo público como um todo, foi a emenda constitucional 95 de 2016, né? Então, essa política de austeridade, né, que começou a ser implantada ali no final do governo Dilma, né, quando ela já estava sem muito o que fazer, digamos assim, sem poder político, né? Ela traz para a gente um cenário de catástrofe, né? Tanto para a educação quanto para a saúde, até 2036. A gente tem esse não crescimento dos gastos, né, no setor público, para atender aí interesses que a gente conhece muito bem quais são, né? Então, voltar atrás seria um primeiro passo, né? Brigar por isso, né?
a gente tem uma literatura cada vez mais vasta, né, que essa política de austeridade, ela mata, ela é genocida, né, você, em nome do mercado financeiro, em nome do pagamento de dívidas, né, do país, você começa a recrudescer alguns indicadores negativos de saúde, né. A gente tem alguns relatórios tratando, por exemplo, da mortalidade infantil no Brasil, que estava em plena decadência, né, desde da instituição do SUS, e agora começa a entrar numa situação de estabilidade. Ao acompanhar os números, eu me preocupo se a gente não vai ter, talvez, aí, por exemplo, um aumento, né, um recrudescimento aí das taxas de mortalidade infantil, né? Só para citar um exemplo de um indicador tão sensível à atenção básica, a um sistema de saúde forte, né, na atenção básica principalmente. Tudo isso que a gente vem vivendo, né, em termos de corte de gastos e tendências de privatização de vários setores do governo, do serviço público, né, ele segue uma lógica que não é uma lógica local, né, não é uma lógica do Brasil, né. É uma pressão externa, né, a gente está passando por uma crise do capital muito importante no mundo todo, e quando o capital está em crise, nada mais natural do que pressionar os governos para aquele restinho de dinheiro, né, que a gente tem nos governos não sejam conduzidos, digamos assim, para o sistema financeiro, né, direta ou indiretamente. Indiretamente como? Por meio das privatizações, mas diretamente pelo pagamento das taxas, dos juros da dívida pública. O Matias colocou aí um slide, né, mostrando transferência do governo brasileiro para os bancos, né, não são quantias pequenas, né, daria para pagar essa bolsa, esse auxílio emergencial para muito mais gente por muito mais tempo, né. Parece troco o dinheiro que está sendo gasto com essas políticas de auxílio emergencial, quando a gente compara com o dinheiro que é canalizado para bancos e para pagamento dos juros da dívida, né? Então, seguindo essa lógica, várias propostas, né, desde ali quando o governo Temer assume a presidência, começam a surgir, a pipocar propostas de mirabolantes aí, né, de sistemas de saúde mais privatistas, simplificados. Essa edição da Hades faz uma análise bem crítica de uma das propostas que foi aventada lá em 2017 ainda, e assim, essas coisas todas estão lá, elas estão nas gavetas, né, como projetos de lei, e à medida que vai surgindo espaço, né, como o ministro do Meio Ambiente falou, né, à medida que estão sendo discutidas outras coisas e dá para passar a boiada, na boiada entram propostas como essa, né, e a gente já tem alguns exemplos mais recentes que vamos citar mais daqui a pouco. Por exemplo, uma dos grandes baques que tivemos no SUS foi a proposta do Previne Brasil, né, que muda totalmente o sistema de financiamento da atenção primária no Brasil, né, deixa de se falar em piso, né, fixo e piso variável para a atenção primária e coloca-se uma lógica de financiamento por captação, que claramente vai afetar muitos, mas muitos municípios brasileiros, né. Eu não sei se vocês vivenciaram aí em suas cidades a corrida que as unidades básicas de saúde fizeram para cadastrar usuários, porque agora o financiamento é por captação, né? Ou seja, por pessoas cadastradas no sistema. Então, imagine a loucura que os municípios, principalmente os municípios de grande porte, estão vivendo ainda, né, porque ainda não acabou esse período de cadastro, para tentar garantir que o recurso não caia, não diminua, não reduza, né, para além daquele recurso que já vai ser limitado pela PEC, pela emenda constitucional 95, né.
Então, assim, esse já foi um dos primeiros baques, né? Inclusive, tem tudo a ver com o trabalho do profissional de educação física, né? Não sei se vocês sabem, mas nessa proposta, a ideia de financiamento do NASF, né, com o carimbo ali de um recurso para o NASF, ela deixa de existir. Então, fica a cargo de cada gestor municipal agora a manutenção das equipes multiprofissionais em suas redes de atenção primária. Então, eu vejo o risco que a gente está colocando, toda uma lógica de pensar a atenção primária, né, que trabalha numa lógica de matriciamento, com equipes multiprofissionais, para aumentar a resolutividade e a integralidade do cuidado na atenção primária, fica a cargo agora de cada município julgar a necessidade e montar suas equipes da maneira que bem parecer. Enfim. Então, assim, é extremamente sensível, né, essa mudança e um baita rasteira no SUS, né? E aí, quando a gente vê essa lógica, né, de redução de gastos, de lógica de uma racionalidade financeira para atenção à saúde, a gente, quando compara com a realidade, né, norte-americana, que tem um gasto com saúde muito maior do que o Brasil, e aí a gente pensa, poxa, não, lá é um exemplo, né, de saúde, né, e a gente está cansado de saber que não é, né. Então, só para vocês terem uma ideia do caos que os Estados Unidos estão vivendo agora, né, tem esse dado aí de que 14% de pessoas prováveis de estarem com Covid simplesmente não procuram o sistema de saúde pelo medo de ter que pagar a conta no final e não dar conta de pagar a conta no final do tratamento, né? Só para mostrar que um modelo que é privatista, que não é universal, ele é fadado ao fracasso, principalmente em situações tão sensíveis quanto essa, né? Como uma pandemia que a gente vem vivenciando no mundo, né? E os números dos Estados Unidos revelam isso. Eles estão liderando com folga a mortalidade pelo Covid no mundo, né? Temos esse outro relato, e não são poucos os relatos dessa natureza, né? De que depois de você ser tratado, você vai ter que enfrentar uma briga judicial, ou vender a sua hipoteca, a sua casa, hipotecar a sua casa, vender seu carro para poder pagar uma conta do hospital. Então, é essa lógica privatista da saúde, né, que tem acesso a quem pode pagar, ela não funciona, né? Então, o nosso sistema a gente tem que defender com unhas e dentes, porque ele é único, né? Não só no nome, mas ele é único em termos de sua grandiosidade, né, e do seu potencial de diminuir iniquidades sociais no Brasil, né? E aí, no esteio de todas essas alterações que a gente tem visto, né, muitas coisas têm sido atropeladas, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Básica, que não passou por uma ampla discussão, né, nos colegiados apropriados para isso, foi meio que imposto um modelo de atenção básica que mexe com alguns mecanismos que podem mudar a cara da atenção básica, né, como flexibilização da composição das equipes, flexibilização do número de agentes comunitários nas equipes, entre outras modificações que colocam em xeque todo um processo de construção da atenção primária que vem desde a década de 90, né? Um processo gradual que você vai conseguindo implementar mudanças aos poucos. Vem uma política pouco discutida, né? Fizeram lá um chamamento para sugestões online, né? Que foi um absurdo. Levantaram lá em 2 semanas um tempo lá para você fazer sugestões na política pelo site. Não se faz uma discussão de uma política nacional dessa maneira, né? E a gente ainda está por ver quais são os impactos, né? Ainda é muito recente essas mudanças para a gente descobrir quais serão os reais impactos dessas mudanças no cotidiano dos serviços de saúde e no acesso da população aos serviços de saúde, né?
Outras mudanças radicais que a gente tem visto é no campo da saúde mental, né, até alinhado com a ala ideológica do nosso governo, né, em que as igrejas evangélicas, né, têm uma grande força. A gente tem uma mudança radical em algumas, e um recrudescimento, assim, um retorno a questões na saúde mental que já estavam relativamente resolvidas, né? Uma delas é você ter uma linha de financiamento que prevê o aumento do número de procedimentos de eletrochoque em hospitais gerais. Ou seja, à medida que você abre a possibilidade de recurso para um procedimento como esse, ele retorna. Eu não vou entrar aqui no âmago da questão com relação ao papel do eletrochoque, quais são os benefícios e os malefícios do eletrochoque, mas é claramente um procedimento muito questionável, né, no campo da saúde mental, aplicado em situações muito pontuais, muito específicas, e que, quando você coloca um tipo de uma brecha no financiamento para esse tipo de procedimento, a tendência é que isso aumente, né, nos serviços públicos de saúde. Junto com isso, a gente teve um aumento também do recurso, né, financeiro para as comunidades terapêuticas, né, também muito vinculadas às igrejas evangélicas, né, muitos pastores e grupos evangélicos possuem essas casas, essas comunidades terapêuticas, né, que muitas vezes não seguem uma lógica de enfrentamento dos problemas psiquiátricos condizentes com o referencial da reforma psiquiátrica brasileira, né? Então, não existe política de redução de danos, acredita-se que, né, o viés religioso e o viés da abstinência são suficientes para enfrentar esses tipos de problemas, né? Então, é muito triste, né? Ainda mais quando a gente vê os dados impressionantes desse relatório realizado aí pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, Conselho Regional Nacional de Psicologia, enfim, um grupo de instituições que buscou aí Brasil afora saber como é que funciona essas comunidades terapêuticas, né? E são relatos né, de chocar, e a gente tem voltado a investir cada vez mais nesse tipo de recurso, né? Não preciso dizer, né, que a gente ainda continua sem rumo, né, na saúde, e isso é triste, né, gente? É triste a gente ter que estar vivendo esse momento no país. O Brasil virou um pária internacional, né, lidando com a questão da pandemia do jeito que vem lidando, né? Parece uma grande brincadeira, né? E a gente, numa situação como essa, ter passado já 3 ministros da saúde, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Mas é simplesmente preocupante, né? E a gente tem ali na cabeça do governo uma pessoa que simplesmente ignora a importância do momento que a gente está vivendo, e quem assiste noticiário basta para entender do que eu estou falando, né? Tanto que, assim, já que o governo não tem uma estratégia de enfrentamento, né, a sociedade organizada, né, as principais associações de saúde, né, que se inclui a Brasco, mas a Associação Brasileira de Enfermagem, e vários colegiados, vários grupos de saúde tiveram que se organizar, né, para propor um plano nacional de enfrentamento à pandemia, já que o governo federal não dá um norteamento para essas ações, né, e assim tem sido feito, né, cada estado, cada município tem tido um protagonismo muito importante no enfrentamento da pandemia, já que não temos uma direção a nível central, né. Na educação física, especificamente, a gente tem passado por algumas questões bem curiosas também, não é? A gente teve, não sei se vocês tiveram conhecimento dessa proposta, né, de um programa chamado Brasil em Movimento. Ele está meio
apagado, meio parado agora as discussões sobre ele. Mas o ano passado houveram algumas reuniões tratando aí de uma proposta de contratação de professores para atuar em espaços públicos em que a comunicação se daria e a contratação desse profissional se daria por um aplicativo, né, uma espécie de Uber da educação física, totalmente desvinculada do sistema de saúde, mas tentando atender aquela lógica lá que o Mandetta defendia de ter mais professores de educação física disponíveis para a população, né? Então, outra coisa, né, a ser criticada e bem condizente aí com o governo, né, sendo bem coerente aí com as maluquices desse governo, né. O Latuf fez até uma charge muito interessante, né, que a gente está entrando aí junto com outros profissionais, outros trabalhadores, entrando na questão da uberização da vida, né. Cada vez mais o nosso trabalho mediado aí por essas plataformas que, via de regra, precarizam o nosso trabalho, né. Apesar disso tudo, a gente tem que falar do que a gente tem feito, né. Então, a nossa história dentro do SUS, ela foi crescendo aos poucos, né, mas a gente pode dizer que é a partir de 2008, né, com a criação do NASF, que a gente institucionaliza o nosso trabalho no SUS, né. Agora eu já estou entrando agora nas questões da educação física, depois desse preâmbulo aí sobre o SUS, né. Mas a gente tem que lembrar que as primeiras aproximações, né, como o próprio Matias falou, elas datam mais do início dos anos 2000, né, os primeiros programas de promoção da atividade física nos municípios, né, as iniciativas como a Academia da Cidade, em Recife, o SOI, né, lá no Espírito Santo, as iniciativas lá em Curitiba também, municipais, elas datam mais do início dos anos 2000, né. A gente teve uma série de financiamentos do governo federal ali também em torno de 2005, 2006, né, que fortaleceram esses programas, aumentou o número de programas, em vários municípios eles se espalharam, e em 2008 é institucionalizado, né, esse espaço aí, uma porta importante para o profissional de educação física, que é o NASF, né. Mas fora isso, a gente tem outros cenários de prática também, que a gente tem que, cenários de trabalho, né, que a gente tem que considerar. Muitas vezes a gente desconsidera a saúde mental, né, enquanto campo de intervenção, né, bem como outros serviços, né, da atenção secundária, né, como alguns ambulatórios, né, aqui eu cito o Centro de Referência em Obesidade lá no Rio de Janeiro, que tem profissionais de educação física, mas profissionais de várias outras áreas. Infelizmente, fiquei sabendo do Felipe, deu informação que o prefeito Crivella extinguiu esse serviço, infelizmente, né, mas acredito que vários municípios brasileiros possuem iniciativas como essa, né, de ambulatórios específicos, para condições específicas, em que o profissional de educação física participa, e a gente também está na rede de alta complexidade, né, a gente está aí trabalhando nos hospitais públicos, nos hospitais privados. Então, a gente tem que reconhecer todos os espaços de intervenção do profissional de educação física, né? A gente tem, talvez, como principal deles, a atenção primária, é óbvio, né, até pela capilaridade que ela tem, pelo número de serviços, né, de equipamentos de saúde que ela possui, mas a gente está atuando aí em outros cenários, né? Um levantamento realizado pelo Silva, bem recente, ele mostra isso, né, que a gente vem aumentando a nossa inserção, né, essa pesquisa foi realizada com base no cadastro, né, nacional de estabelecimentos de saúde, mas eu confesso que agora eu não sei o que é que vai acontecer, né, dado que a gente está passando por esse cenário, né, de conturbação política e econômica, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Será que a gente continua com essa tendência de aumento? Será que a gente vai chegar a estabelecer um platô? Ou será que por causa dessas políticas, né, de subfinanciamento do SUS e de desmonte, né, do
da atenção primária, a gente vai ter uma queda no número de profissionais. Esse tipo de questão está em aberto, né? Ainda é muito recente para a gente fazer uma leitura mais precisa sobre isso. Aqui mostra que uma taxa, né, em relação ao número de habitantes, né, e a gente vê aqui que no Nordeste, especificamente, a gente está melhor do que muitas regiões do Brasil, né? A gente tem mais profissionais por habitante do que outras regiões do país. Talvez pela importância que programas de promoção da atividade física tiveram aqui nas capitais do Nordeste, né? E aí, a gente está ocupando esses espaços, mas o que é que a gente tem feito, né? Eu trouxe algumas informações baseadas principalmente na realidade de João Pessoa e na realidade de Natal, a partir dos dados que a gente tem aí do trabalho dos recém-contratados da Educação Física na Prefeitura Municipal de Natal. Mas a gente acredita que isso se reproduz na maioria dos municípios brasileiros, né? Isso aqui certamente não é uma realidade só de Natal, só de João Pessoa. Isso aqui certamente se reproduz na maioria dos municípios brasileiros, né? Então, o que é que a gente percebe, né? E isso a gente tem até alguns estudos descritivos, assim, né, da atuação do profissional de educação física, né, no NASF, que mostra que a gente tem uma ênfase com o trabalho em grupos, com atividades de ginástica, com atividades de caminhada, às vezes grupos de idosos, grupos operacionais aí de diabéticos, hipertensos, gestantes, principalmente atende um público de mulheres, né? Não à toa, quando você vê essa foto, você percebe que só tem um homem, né? E é assim que acontece na maioria das intervenções, né? Na atenção primária. A gente tem como campo também de intervenção, né, a Academia da Saúde, então muitas dessas atividades que aconteciam, né, na Unidade Básica de Saúde e no seu entorno tem sido referenciada para as academias da saúde. Temos os profissionais, né, do NASF girando aí nos serviços, né, trabalhando aqui no exemplo da Poliana, aqui em João Pessoa, né, com ginástica laboral, com um grupo de gestantes aqui numa equipe muito profissional, envolvendo residentes, alunos da graduação, também da UFPB. Ainda aqui a experiência de João Pessoa, com a terapia comunitária, né, grupos de terapia comunitária, né, para quem não conhece, é uma ótima forma da gente articular a nossa forma de trabalhar dentro da atenção primária, né, trabalhar com os grupos de terapia comunitária, né, que são geridos, às vezes, pelo agente comunitário de saúde, mas pela própria comunidade, né. A aproximação muito interessante que a gente tem também com as terapias integrativas, né, e complementares, né. Eu acho que isso é um campo que a gente ainda tem explorado muito pouco, né. A gente tem um potencial, né, por essa aproximação quase natural que a gente tem com o trabalho com o corpo, né, de se apropriar de muitas dessas abordagens, né, de cuidado em saúde que vão além do exercício, né. Aqui eu coloco uma ação no CAPS, aqui em João Pessoa, com o nosso grupo de residentes, né, da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, a partir de uma abordagem do jogo, né, então a gente tem tentado aqui, aos poucos, incluir o movimento, né, e por meio do jogo, né, com a abordagem metodológica principal, para atuar dentro da RAPS, né. Aqui em Natal, aqui eu me baseei, viu, Altieres, em tudo aquilo que vocês estão colocando lá no Instagram de vocês. Ainda bem que vocês estão fazendo o registro bonitinho lá, porque deu para a gente captar diferentes formas de trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Ou seja, desde a orientação individual, né, com prescrição de atividade física, com a conversa, anamnese, avaliação física, eu vi que vocês vêm trabalhando muito, então isso é algo que a gente vem fazendo
por todo o Brasil, né? Até pela lógica da nossa formação, que medidas de avaliação é bem importante na nossa formação inicial, né? A gente tende a utilizar essas medidas como um elemento, né, para a nossa prescrição e tal, né? A construção de materiais educativos, de folhetos, como a gente tem aqui recomendações, né, para aconselhamento. Lá em Santa Catarina, né, o grupo da professora Tânia tem desenvolvido vários materiais bem interessantes, estão num nível até avançado, eu diria assim, de organização do serviço e de educação permanente para os profissionais, para trabalhar nessa perspectiva. Uma coisa interessante que a gente tem um potencial para fazer que outras categorias profissionais talvez não tenham, é de sair dos muros da unidade, né? A educação física, por sua natureza, né? Trabalhar com o corpo e poder usar diferentes equipamentos do território, a gente tende a usar mais, né, o território e outros lugares que não só a unidade básica de saúde, né, para realizar nossas ações. Isso é muito interessante. Aqui eu coloco duas questões muito importantes, né? A educação física se reunir enquanto núcleo para planejar suas ações, né? Isso tem sido feito regularmente aqui no NASF de Natal, assim como lá em João Pessoa, né? Mas também participar das reuniões de planejamento com as unidades de saúde. Né? Não adianta a gente ficar na nossa caixinha fazendo nosso planejamento e não dialogar com as necessidades dos serviços, né? Das unidades de saúde, e pensar ações integradas, né? Com os demais cursos, que não só o núcleo da educação física. Aqui, uma atividade mais cultural, né, desenvolvida pelo grupo aqui na época do Carnaval, e aqui um exemplo de uma ação bem interessante, né, a educação física ajudando no enfrentamento da pandemia por meio da realização do teste do SWAB, né, ou seja, saindo da casa, da caixinha da educação física e trabalhando como profissional de saúde, sem preocupação aí de estar invadindo o trabalho de outro núcleo profissional, né? Então tá, dado esse recorte, Hassan, você pode me falar quantos minutos eu tenho, Hassan? Por favor, que eu estou sem acompanhar aqui. Hassan? Acho que o Hassan clicou no botão de sair ao invés de abrir o microfone. Olha ele aí. Fala, Ricardo. E Ricardo, tá marcando aí, Ricardo? Só para eu ter uma noção aqui disso, o quanto eu preciso correr. Hassan, tu tá marcando aí? Eu não tô marcando não, viu, Felipe? Tem mais? Acho que foi uns 40 minutos. Eita, danado. Tá bom. Vamos dar uma corridinha aqui agora. Então tá. Diante de tudo isso que a gente apresentou, né, pensamos que isso é uma realidade para vários municípios, ou seja, os profissionais de saúde estão tendo que inventar o seu trabalho. A gente tem lá os cadernos de atenção básica, que dão algumas orientações gerais para atuação na atenção primária, mas eles são insuficientes para conduzir, né, para orientar o trabalho do profissional de educação física. O que tem sido feito? O profissional está aprendendo a trabalhar no SUS pelo trabalho, pela experimentação, né, pela conversa com outros grupos que estão um pouquinho mais avançados, pela troca de experiência com outros grupos, né. Contudo, a gente observa e identifica algumas falhas aí que a gente pode criticar um pouco, e claro que tem várias razões para essas falhas acontecerem, o próprio Matias levantou elas, a maioria delas, né, que eu vou tentar elencar aqui para a gente, né, alguns desses desafios. O primeiro deles eu acho que é uma visão ainda predominante, não só do profissional de educação física, mas do próprio profissional de saúde que está lá e que vai trabalhar com a gente, né? O médico, o nutricionista, a enfermeira, o agente comunitário de saúde, né? Que tratar a nossa área predominantemente
pelo perfil, pela abordagem biomédica, né? A gente se justificar no serviço enquanto uma categoria profissional que vai trabalhar na redução de riscos e danos à saúde, né? E aí, para a gente fica claro que é um reducionismo da nossa intervenção no campo da saúde. A gente pensar que a gente está lá para prevenir hipertensão, prevenir e tratar hipertensão, diabetes e as demais doenças crônicas, é muito reducionista. Então, a gente tem uma formação que ainda é calcada no modelo biomédico, né, e às vezes a gente usa desse discurso até para validar com os demais profissionais, né, usando aí do cientificismo, né, das evidências científicas, da medicina baseada em evidência, né, para justificar a nossa intervenção no campo da saúde, né. Mas eu percebo que a gente acaba deixando de perder um dos outros potenciais que a gente tem enquanto área para atuar no campo da saúde, né. Isso tem sido bem discutido, não é de hoje, né? E não é um problema próprio da educação física. Todas as outras áreas, elas têm um componente biomédico, né, de se justificar enquanto área de saúde, pelo seu poder para enfrentar diferentes morbidades, diferentes doenças. Isso está bem claro na literatura, né? Tanto que a gente tem dentro do serviço uma hierarquia, né, de médico, de enfermeiro, com outros profissionais, cada um tentando mostrar a sua importância e muitas vezes usando desses dados aí para justificar a sua intervenção na saúde, né? Isso leva muitas vezes a uma abordagem cínica, né, de orientação em saúde que o Castiel e os demais autores aqui, o Cap e a Daniele, trazem, né? Aqui eles fazem uma crítica bem forte, né? Essa abordagem comportamentalista que o profissional de saúde tem de tentar dizer qual é a forma como as pessoas devem viver, né? Só para citar uma das críticas principais que eles fazem, né? Então eles falam aí de um certo cinismo que a área da saúde possui enquanto área de intervenção, né? E aí a gente tem também que evitar a história da panaceia da atividade física, né? O Matias já comentou isso, né? Parece que a atividade física cura até dor de separação, né? É impressionante, e a gente acaba adotando esse discurso, e a gente viu muito isso agora no momento da pandemia, né? Aqui eu trago uma discussão muito interessante que o Marcel faz, né, da necessidade da gente pensar numa educação física menos utilitarista, né, ou seja, a gente pensar na prática de atividade física não para atingir alguma coisa, né, não para reduzir meu colesterol, não para ter uma densidade mineral óssea maior, né, mas a gente ter uma atividade física com um fim em si mesmo, né, ele faz até uma relação com a ideia, com o conceito de ócio, né. Já pensou se todo mundo fizesse atividade física, né, como uma coisa que faz parte da sua vida e te deixa feliz e está ali no teu cotidiano, não porque você precisa fazer, porque o médico mandou, ou porque o teu professor de educação física da unidade básica de saúde falou que você morreria 10 anos mais cedo se não fizesse, né? Mas sim porque faz parte da vida, é uma das condições da vida humana, né? Estar em movimento, né? Então, a gente pode, na nossa atitude, mudar um pouquinho essa ideia da atividade física utilitarista para uma atividade física mais humanizada, né? E aí tudo isso passa por a gente sair dos grilhões aí do modelo biomédico, né, e pensar em outras possibilidades de intervenção, né? Eu citei ali as práticas integrativas e complementares, mas a gente pode ampliar muito, né, as possibilidades de intervenção, desde que a gente tome uma atitude não centrada nesse modelo, que a gente reconheça a importância desse modelo biomédico, ou seja, a atividade física tem, de fato, uma série de benefícios, mas usar isso no discurso e optar pelas ações apenas com esse fim acaba sendo muito limitado, né?
A discussão sobre núcleo e campo, a gente está muito mal resolvido, né? E eu acho que o sistema CREF, CONFEF, não ajuda nessa discussão. Às vezes entra numa discussão aí de muito corporativista, né? E no campo da saúde, a gente tem claro, né, que pela natureza complexa do processo de adoecimento, né, e das formas de enfrentamento dos problemas de saúde, a gente tem que ter uma tranquilidade muito grande, assim, de identificar aquilo que é do nosso núcleo, próprio da nossa área, mas aquilo que o outro pode se apropriar, aquilo que é do campo da saúde, né? Que todos devem ter um conhecimento mínimo. Então, tanto a gente tem que conhecer um pouco mais do outro profissional, quanto os outros têm que nos conhecer melhor. Né? Escutar os outros para saber o que é que eles esperam de nós é muito importante, né? Às vezes eles têm uma visão muito reducionista da nossa intervenção também, né? Quando a gente faz esse diálogo com outros profissionais, a gente acaba quebrando aí essa lógica de núcleo e campo e consegue trabalhar juntos na construção do cuidado em saúde, né? A gente tem hoje uma lógica de formação que é uma lógica de profissionalização, né? Em que cada um está na sua caixinha, mas quando a gente chega no serviço de saúde, no contexto lá do trabalho, a gente vê que os processos são complexos, que a gente não consegue trabalhar na nossa caixinha, né? Exclusivamente, né? E aí a gente tem uma exigência que, na verdade, é pela interprofissionalidade. Opa! Deixa eu desligar aqui meu alarme soou aqui, ó. Ainda falta alguns slides. Vamos lá, tentar dar uma corrida aqui. Outra questão que a gente levanta é que a gente vem participando muito pouco nos domínios da política e da gestão em saúde, né? A gente subestima a nossa potencialidade no direcionamento de algumas políticas de promoção da saúde e na própria gestão. Aqui em João Pessoa, por exemplo, a gente tem profissionais de educação física que estão assumindo gestões de unidade de saúde. Né? Aqui o NASF ele tem essa possibilidade de atuação enquanto gestor de unidade. E aí, a gente foi preparado para isso, para gerir uma unidade de saúde, e como é que a gente dialoga com as demais profissões? Né? A gente tem subestimado esse campo de intervenção, né, e de atuação. E não dá para falar que é um problema os determinantes políticos e econômicos, né? Dado que a gente falou tudo ali no início, né? A pensar que os nossos desafios enquanto área para atuar no SUS se restringem à nossa área, é pensar pequeno, né? É pensar de uma maneira muito ingênua. Então a gente sabe que lidar com a educação física no SUS é primeiro lidar com o SUS, é primeiro lidar com as questões maiores, né? E aqui a gente já comentou todos os ataques que a gente está sofrendo, né? Então, quais são alguns caminhos que a gente aponta aqui para o enfrentamento dessas questões, né? O Matias já falou um pouco na fala dele, né, da importância da formação, né? E essa formação não se restringir à formação inicial. Ela vai para a formação continuada, né, nas especializações, nas residências, mestrado e doutorado, e também na formação dentro do serviço. Dado que o profissional já está no serviço, como é que a gente vai avançar com a preparação desse trabalhador, né? Não tem como fugir de repensar os projetos políticos curriculares, né? E a gente está agora num momento muito especial, né? Aqui eu fiz um exercício de trazer algumas disciplinas, né? Em 3 universidades bem próximas aqui, não é? E olha só como a gente é pobre, né? Para discutir a formação para essa área, né? Então, a gente tem uma disciplina lá na UFPE, uma disciplina apenas na UFPB e uma disciplina aqui na UFRN que tratam de questões da saúde, né? Mais voltada, saúde, entenda, saúde coletiva e saúde pública, né? E essa daqui da UFRN, inclusive, é optativa, né? Então, ainda estamos engateando nessa aproximação com a formação para a saúde, né? Mas a gente tem essa oportunidade adiante que nos foi dado com a resolução
do Conselho Nacional de Educação, que discute as diretrizes curriculares, né? Pela primeira vez, a gente tem a palavra SUS claramente colocada na proposta, né? Então, a gente tem a ideia dessa formação em Y, né? Embora, não sei se vocês estão acompanhando o movimento, né, dos questionamentos que tem sido feito ao Conselho Nacional de Educação. Existem várias possibilidades de modelagem do curso, né? E aqui na UFPB a gente está tentando trabalhar, assim como outros cursos, por uma perspectiva de uma formação mais integrada. E aí vem aquilo que o Matias falou, né? Mais do que nunca existe a chance da gente articular melhor a formação do licenciado com o bacharel e trazer a questão da saúde não só para o bacharelado. Tem que dialogar muito com a licenciatura, né? Então, aqui, mostrando, né, como é que se desenha, se coloca aí as diretrizes, né, com relação aos aspectos da saúde. A gente destaca aqui que, mais do que nunca, é importante a gente pensar na integração ensino, serviço e comunidade, né? Se a gente parar para pensar bem, a gente poderia fazer isso não só para a saúde, né, mas para todos os campos de intervenção da educação física, né? Seja no lazer, seja na educação, seja no esporte, né? Principalmente voltado para as políticas públicas, penso eu, isso enquanto professor. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né? A necessidade da gente reforçar, consolidar, não deixar morrer os programas de incentivo, né, as políticas de incentivo, né, para mudança na formação, como, por exemplo, o PET. Né, nessa sala que vocês estão vendo, eu tenho aluno de educação física, eu tenho aluno de fisioterapia, serviço social, enfermagem, alunos e professores, ou seja, discutindo ações comuns nas unidades básicas que a gente está atuando. Então, olha só que riqueza a gente tem e a gente pode perder se não tiver um reforço dessa linha de incentivo, digamos assim, né? Para a formação continuada, né, as residências têm um papel fundamental, né? Às vezes é a única oportunidade que o egresso tem de ter uma formação qualificada aí para o trabalho no SUS. E aqui a gente está destacando aqui os nossos colegas aqui da Residência em Saúde Mental, aqui da UFPB, que, né, já em tempos de pandemia, né, fazendo uma reunião online. Pós-graduação tem que discutir a educação física, tem que se aproximar das temáticas do trabalho no SUS, do cuidado na perspectiva mais coletiva, próxima dos serviços de saúde. A gente tem que incluir isso nas linhas de pesquisa, nas linhas dos programas de pós-graduação em educação física, né? Não só sair da educação física e ir para a saúde coletiva, mas colocar isso nos nossos programas. De fato, essa aproximação com a saúde coletiva tem tudo para dar certo e a gente tem que fazer aos poucos essa aproximação, não vai se dar da noite para o dia, como o Matias colocou. Não dá para pensar que amanhã teremos um corpo docente que vai dar conta dessas questões em nossos cursos, né? É uma questão muito complexa, envolve tempo, mas o que a gente tem que ter é uma abertura e colocar isso talvez como norteamento aí para essas reformas curriculares, né? Como o Matias falou, e eu assino embaixo, a gente não está só nessa. Todos esses problemas que a gente levantou aqui não são só da educação física, vários outros cursos, como a fisioterapia, a TO, a fonoaudiologia, a odonto, também ainda estão centradas em suas caixinhas, né, pensando em resolver seus problemas, né? A gente tem que pensar isso juntos e nada mais interessante do que fazer isso juntos, né? Mais do que pensar na formação inicial, quem já está no campo, né, e quem não está, quem quer estar lá um dia também, tem que pensar em lutar aí por vínculos mais estáveis dentro do SUS, né? Não dá para pensar que eu vou conseguir construir processos de trabalho, vou pensar a saúde de uma maneira diferente, se eu não tenho a segurança de que aquilo ali vai ser uma coisa, né,
que eu vou ter segurança no trabalho, que eu vou poder investir tempo, formação, a minha energia, se eu estou ali apenas meio período, se eu vou ter que ser personal no período da noite para garantir o meu ganha-pão, porque o salário é muito baixo. Então a gente tem sim que lutar, né, militar por essa valorização, né, salarial, de carreira, de atuar em diferentes cenários, né, não só no NASF, mas a gente tem que ocupar os CAPs também, né, existe espaço para isso, e outros cenários de atuação também, né. Então, antes de tudo, a gente precisa ter uma atitude acadêmica, né, e cidadã em defesa do SUS. Não adianta a gente brigar por uma educação física melhor no SUS se a gente não defende onde ela vai acontecer, né. Então, a gente tem que militar junto com os demais profissionais da saúde por um SUS público, estatal e de qualidade, né. Se a gente deixar esse governo atropelar com essas mudanças aí, a estrutura do SUS, daqui a pouco a gente não vai ter mais SUS, vai ter um SUS tão deformado que vai deixar fazer sentido a gente pensar na nossa intervenção dentro desse modelo que a gente vem construindo há tanto tempo, né? Tão bacana seria, né, se a gente tivesse no Brasil uma postura de defesa do SUS, não só do trabalhador do SUS, né, mas dos cidadãos, né? Aqui é o NHS, né, na abertura da Olimpíada de Londres, né, para mostrar a potência que é o sistema de saúde naquele país, né, a valorização que ele tem, né, as pessoas reconhecem, né, e aqui no Brasil não, a gente é bombardeado pela mídia que coloca o SUS como sinônimo de fila, precarização, desespero, enfim, todo um discurso que nos leva ao caminho de procurar uma gestão privada que vai resolver esses problemas, né? Então isso é muito problemático, né? Então eu gostaria muito que a gente tivesse também algo do tipo aqui no Brasil, que a gente valorizasse muito o SUS, não enquanto profissional de saúde, mas enquanto cidadão, né? Gente, foi essa minha fala. Deixo o e-mail aí para quem quiser entrar em contato, bater um papo depois, e fico à disposição para a gente conversar e debater.